Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Peso, comprimento, volume, área, tempo. Na aula passada, nós conhecemos essas unidades de medida. Hoje, nós vamos ver como é que se faz para calcular o volume e a área das coisas. Vamos nessa? Meus filhos, eu acho que chegou a hora de cada um de vocês ter a própria casa. Ser dono do próprio teto. Dar uma casa eu não posso dar, mas um terreno eu posso. Para fazer uma divisão justa, eu desenhei o terreno neste papel quadriculado e dividi em 4 partes iguais. Não sei não. Acho que saí prejudicada nessa divisão. Olha aqui o meu terreno. É muito menor que o do Abel. Eu acho essa divisão não tá certa, não. Eu também fiquei com um terreno menor. E agora, hein? Até o seu Etevaldo ficou na dúvida. Será que ele foi mesmo justo na divisão? Como a gente faz para saber? Só tem um jeito. A matemática vai ter que entrar na história. Me parece que a única maneira de tirar essa dúvida é a gente medir a área de cada terreno. Mas como é que o senhor vai medir a área de terrenos tão irregulares como estes? Ah, minha filha, é fácil. Como em toda medida, é preciso contar quantas unidades de área cabem em cada terreno. No nosso caso aqui, nós podemos considerar cada quadradinho da planta como uma unidade de área. E aí fica fácil. Olha o terreno do Abel. Ele tem 12 unidades de área. Os terrenos da Bia, do Cássio e da Diva têm a mesma coisa. É só contar os quadradinhos. O terreno da Bia tem 12 unidades de área. O do Cássio, a mesma coisa, 12 unidades. E agora o da Diva, 12. 12 também. Os terrenos de vocês têm formas diferentes, mas têm exatamente a mesma área. Tá certo, seu Etevaldo. O senhor mediu bem a área dos terrenos usando os quadradinhos. Mas será que quadradinho serve pra gente? Será que não existem outras unidades de medida de área? Medidas que a gente usa no dia a dia? Vamos pensar um pouco. Eu posso medir a área de qualquer figura geométrica. E tudo fica mais fácil se eu começar medindo a área de uma figura mais simples. Isso mesmo, simples como o quadrado. Ele tem todos os lados iguais. Se o lado do quadrado mede 1 metro, a área é de 1 metro quadrado. Se o seu lado tiver 1 quilômetro, então sua área será de 1 quilômetro quadrado. Se tiver 1 centímetro, a área será de 1 centímetro quadrado. O que a gente pode concluir disso tudo? Uma relação entre o lado e a área do quadrado. Como a gente viu na aula anterior, em 1 centímetro cabem exatamente 10 milímetros. E isso a própria régua pode nos mostrar. Mas e no caso da área? Quantos milímetros quadrados cabem em 1 centímetro quadrado? Observe este desenho de 1 centímetro quadrado. Se em cada centímetro tem 10 milímetros, então, para sabermos quantos milímetros quadrados temos aqui, basta multiplicar 10 milímetros vezes 10 milímetros, o que nos dá um número de 100 milímetros quadrados. Ou seja, em um quadrado de 1 centímetro quadrado, cabem 100 quadradinhos de 1 milímetro quadrado. Da mesma maneira que a gente calculou quantos milímetros quadrados cabem em 1 centímetro quadrado, também dá para a gente relacionar outras unidades de área. Veja aí a tabela. 1 metro quadrado é o mesmo que 100 centímetros vezes 100 centímetros. Assim, eu posso dizer que em 1 metro quadrado eu tenho 10.000 centímetros quadrados.
Já em 1 quilômetro quadrado, eu posso dizer que eu tenho 1000 metros vezes 1000 metros, o que dá uma área de 1 milhão de metros quadrados. Será que, sabendo essas coisas, nós não podemos ajudar a família do Etevaldo a entender melhor o problema dos terrenos? Vamos ver. Você é teimosa mesmo, hein, Diva? O pai já não explicou como ele dividiu esses terrenos? Ele não contou na nossa frente o número de quadradinhos de cada um. E não tem todos 12? Eu sei que ele explicou, mas não dá pra fazer de outra forma, multiplicando os lados? Claro que dá. Quer ver? O meu terreno tem 3 unidades aqui e 4 aqui. 3 vezes 4 dá 12 unidades de área. O terreno da Bia, por exemplo, são 2 unidades aqui e 6 aqui. 2 vezes 6 também dá 12. Até aí tudo bem. E o meu terreno e o do Cássio? Olha a forma estranha que eles têm. Mas isso não é problema. Se a gente imaginar que os quadradinhos possam mudar de lugar, não vai ser nada difícil transformar esses terrenos em retângulos. Olha aí. Agora também dá para calcular a área deles fazendo a multiplicação. Tanto um terreno como outro tem 4 quadradinhos aqui e 3 aqui. 3 vezes 4 dá 12. Então quer dizer que a área de um retângulo é igual ao seu comprimento vezes a sua largura. Isso. Agora você entendeu. Muitas vezes as aparências enganam, principalmente nessa história de calcular a área de alguma coisa. Vocês viram que a Diva quase acaba arrumando uma confusão com a família por causa disso. Mas não é só nesses casos que as aparências enganam, não. Para os cálculos de volume, as aparências também enganam. Nossa, eu tô com muita sede. Vou tomar água de coco neste copo aqui, que é bem maior. Não, peraí. Se você está com muita sede, é isso? Sim. Então não é melhor você ficar com um copo que cabe mais água de coco? Sim, e é esse aqui, não é? Pelo menos parece que ele cabe mais. Não tenho certeza disso não, hein? Acho que mesmo tendo formatos muito diferentes, a impressão que eu tenho é que nesses copos cabe a mesma quantidade. Você acha que mesmo esse sendo tão comprido e esse tão baixinho, boljudinho, cabe a mesma coisa? Uhum. Vamos fazer um teste? Vamos testar. Cuidado pra não derramar. Isso tá bom pra matar sua sede? Suficiente. Opa. E aí? Tem ou não tem a mesma capacidade? Tem. É por isso que você não pode deixar se enganar pelas aparências na hora de calcular a capacidade de um recipiente. Pois é, e o cálculo de volume é super parecido com o cálculo de área que a gente já viu nessa aula. Eu diria, inclusive, que são estudos análogos. Estudos análogos? Análogo, semelhante, comparável, equivalente. Como a gente viu, há uma analogia, ou seja, uma semelhança entre o estudo de áreas e o de volumes. Pois é, mas em termos práticos, como é que isso se dá? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é rever o que eu aprendi sobre áreas. Uma unidade de área é representada por um quadrado de lado 1. Ou seja, um quadrado de lado igual a 1 metro tem área de 1 metro quadrado. Bem, mas e o volume? Como é que fica? Eu represento uma unidade de volume por um cubo de aresta 1. Aresta, como você está vendo, é o lado de um dos quadrados que formam o cubo. Neste cubo aqui, por exemplo, cuja aresta tem 1 metro, o volume será de 1 metro cúbico. Se a aresta medir 1 quilômetro, o volume será de 1 quilômetro cúbico. E se tiver 1 centímetro, o volume será de 1 centímetro cúbico. Você está lembrado que quando a gente estudou o cálculo das áreas, no começo da aula,
Foi possível calcular, por exemplo, quantos milímetros quadrados tinham em 1 centímetro quadrado? Pois é. Com os volumes também dá para fazer a mesma coisa. Um centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetro quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100 milímetros quadrados. 1 centímetro cúbico é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000 milímetros cúbicos. O litro é a unidade de volume que mais usamos no nosso dia a dia. Mas como é que se chegou ao litro? A partir da experiência, ao se testar volumes, descobriu-se que o litro é a medida do volume de um cubo de aresta igual a 10 centímetros, como este aqui. Não entendi, não. Como assim? Olha só, o que eu quero dizer é que o litro corresponde ao mesmo volume que um cubo deste comporta. Vamos ver? Vamos ver. Tá cheio até a boca, né? Até a boca. E não é que coube mesmo? Eu não falei pra você, olha só, o litro coube direitinho no cubo de aresta igual a 10 centímetros. Isso prova que o litro tem a mesma medida de volume de um cubo de aresta igual a 10 centímetros. Exatamente. Agora, vamos um pouco pra frente. Olha só, como nós vimos, há uma analogia entre o estudo do volume e o estudo de área. É verdade. Existe uma semelhança entre os estudos de volume e de área. Isso significa que o retângulo representa para o cálculo de área o que o paralelepípedo representa para o cálculo de volumes. Vamos ver um exemplo? Nesta caixa d'água cabem exatamente 4 vezes 3 cubos de 1 metro cúbico no seu piso. E aqui sobre estes cubos cabem mais 12. Vimos que podemos calcular o volume multiplicando o comprimento pela largura da base, como se estivéssemos medindo a área da base da caixa d'água e depois multiplicando o resultado pela altura da caixa para saber quantos cubos de 1 metro cúbico podemos empilhar sobre a primeira arrumação. Logo, o volume dessa caixa d'água é de 2 vezes 4 vezes 3, que é 24 metros cúbicos. O volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente estudou como calcular a área de algumas figuras, como o quadrado e o retângulo. Como você viu, também é possível transformar outras figuras através de cortes precisos em retângulos e daí calcular sua área. Você viu também que um terreno mais comprido pode ter a mesma área que um outro mais curto e mais largo. E conferiu ainda que o que acontece em áreas é análogo ou semelhante ao que acontece com volumes. Assim, um copo alto pode ter o mesmo volume que um outro mais baixo, porém mais largo. Ainda de modo análogo ao estudo das áreas, conhecemos o cubo unitário de 1 litro, de 1 metro cúbico e o volume do paralelepípedo. Nos nossos próximos encontros, a gente vai avançar ainda mais nesse assunto. Mas, por enquanto, é importante que você aprofunde seus conhecimentos sobre esses assuntos, praticando os exercícios desta aula que estão no livro, certo? Até a próxima!